Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus, glorifica com bastante alegria, bate palma para Jesus. Glória a Deus. Enquanto você aplaude, glorifica Ele. Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos aos céus. Em nome de Jesus, Senhor amigo, meu Deus, dá fraco, diga, meu Deus, eu quero receber o melhor do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Diga, meu Deus, abençoa o meu irmão. Diga, meu Deus, abençoa a minha irmã nesta noite. Toda a igreja vai dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, nesta noite, ó Deus, de oração, a sua igreja, ó Deus, mais uma vez entra em sua presença. Entramos, ó Deus, em sua presença nesta noite. Entramos, ó Deus, em tua presença neste momento, ó Pai, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, manifestar, Senhor, sobre a nossa casa o teu querer, Senhor, a tua unção e a tua infinita graça, ó Deus, sobre a nossa vida. Pai querido, Pai maravilhoso, reunimos, ó Deus, diante de ti, reunimos, ó Pai, diante, ó Deus, da sua palavra, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, despertar, Senhor, a nossa alma, despertar, ó Deus, a nossa alma, Senhor, para estar adiante da sua palavra, recebendo o melhor. Deus Todo-Poderoso, desperta, ó Deus, o povo aqui em Maricá, para fazer, Senhor, mais e mais o teu querer, a tua unção e a tua infinita graça, ó Deus, nesta noite. Seja, Deus, manifesta sobre a vida desta irmã, seja manifesta sobre a vida deste irmão. Ó Pai querido, Pai maravilhoso, a ti daremos glórias, a ti, Senhor, exaltaremos, a ti, Senhor, glorificaremos, ó Deus, o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor, ó Deus, é maravilhoso. Visita, ó Deus, a minha esposa, o meu filho, a minha família seja abençoada, transformada, ó Deus, pelo poder que há em ti, pelo poder, ó Deus, que há na tua palavra. Abençoa este irmão, este jovem, esta jovem, abençoa esta irmã, abençoa esta pessoa, os que vieram, ó Deus, de longe. Ah, Senhor, aos que estão perto, aos que estão longe, tenham as suas vidas transformadas, abençoadas pelo poder que há em ti, pelo poder, Deus, que há na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, receba, ó Deus, a nossa oração. Fala, ó Deus, através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia sem perda de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 6. Provérbios, capítulo 2. Louvado seja Deus. Para lermos, glória a Deus, falaremos nesta noite sobre o saber fazer, o querer fazer também. Vamos encontrar Provérbios capítulo 2, versículo 6. Livro de Provérbios capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 6. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a Bíblia Sagrada: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade.
para que guarde a vereda do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Senta por um instante, deixa a sua Bíblia aberta, glorifica, exalta e engrandece a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Saber fazer e querer fazer de uma forma clara e objetiva. Conhecimento, habilidade e atitude. E isso nós adquirimos o saber ou o conhecimento com estudos, durante anos e anos estudando cada matéria, cada palavra. Nós adquirimos sim conhecimento. E existe algo além disso. Além de você adquirir conhecimento, você também precisa saber ensinar. Precisa passar a saber como passar o conhecimento. E depois disso, a atitude. Qual é a atitude, pastor? O querer. O querer fazer. Nós temos muitas pessoas, irmãos, no nosso ministério, na nossa igreja, homens e mulheres, e cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem uma forma de se expressar diferente, a forma de falar, a forma de agir. Nós não usamos a Deus, Deus nos usa conforme Ele quer, e isso não nos torna pior, inferior a ninguém, e nem melhor ou superior a alguém na igreja. Nos torna somente diferentes. É isso que nos torna humanos, diferentes. Muitos, por terem um determinado tipo de conhecimento, um determinado conhecimento, diminuem alguns. É bom, por exemplo, você chegar para um engenheiro que estudou anos e anos e dizer para esse mesmo engenheiro operar uma pessoa. Ele tem conhecimento, sim ou não? Tem conhecimento, sim ou não? Sim, ele tem conhecimento. Porém, não para operar uma pessoa, não para cuidar de uma pessoa. É a mesma coisa o médico que estuda ali 10 anos, quando faz ali a medicina, teve que construir uma determinada casa, ponte, apartamentos, prédios, edifícios. Tem conhecimento, porém não tem a habilidade para tal coisa naquele momento. A nossa igreja, para que esta mesma congregação, para que esta mesma igreja, ela cresça, nós precisamos juntar tudo isso. Precisamos juntar todas as habilidades de todos os obreiros, membros de nossa igreja, para que este mesmo ministério, para que esta mesma igreja, para que esta mesma congregação, ela volte a crescer. Como eu estava explicando para as irmãs, não podemos esperar que alguém faça, não podemos esperar que alguém venha de longe para fazer. Nós estamos aqui. Conhecimento, habilidade e atitude. Tem pessoas que têm conhecimento, sabem fazer, mas simplesmente por não terem muitas das vezes determinado privilégio, ou por muitas das vezes não ser o nome destes que irão aparecer, simplesmente não querem fazer. Simplesmente não querem, porque
Pastor, por que eu vou fazer isso se é a irmã que vai levar o crédito? Por que eu vou fazer isto para a igreja, sendo que é o irmão ou a irmã aqui que levará todo o crédito? Oh, meus irmãos, temos pessoas, homens e mulheres no nosso ministério, que são usadas por Deus em várias áreas. Uns têm habilidades, por exemplo, de arrumar a igreja. Conhecemos uma jovem lá no Rio do Ouro, por exemplo, que ela tem uma habilidade fora do comum, pastor, de arrumar a igreja. Lá no Fonseca, a forma das meninas arrumarem a igreja, a organização, é uma habilidade. Se você der o microfone na mão dessas meninas, treme. O senhor não sai nada, mas tem a habilidade de fazer o melhor para a obra de Deus. E sabem como fazer. E o mais importante, querem fazer. Eu não posso esperar acontecer algo para que eu tome uma atitude. Tome uma atitude diante de Deus, porque nós seremos cobrados. Qual é a história que contamos no nosso ministério? Mas eu tive, pastor, eu estive 10 anos, 20, 30, 40 anos trabalhando. Mas de repente, veio um vento, pastor, abateu a minha fé de uma tal maneira, que hoje eu simplesmente não quero fazer. Eu já dei muito por esse ministério, já falei isso aqui várias vezes. Eu já dei muito por esse ministério. Você já ouviu essa frase, pastor? Pastor Carlos. Homens e mulheres que dizem assim, pastor, já trabalhei muito, mas e aí? E o que tem mais? É como um pedreiro que trabalha, chega no final da construção, alguma coisa deu errado, vai embolsar uma parede, tem que gastar massa e massa, porque está fora do prumo, está fora do esquadro, não sei como é que é a palavra certa. Eu tenho que ter o conhecimento, a habilidade de passar esse conhecimento, e mais ainda, querer fazer. Ter atitude na igreja. Não queremos, irmãos, não adianta dizer não, mas se eu faria assim, eu faria isso, eu faria aquilo. Isso não muda a igreja, isso não muda o nosso ministério. Precisamos de homens e mulheres que tenham atitudes e querem fazer, mas atitudes que entenda, levante a igreja. E quando eu falo da igreja, eu não falo de templo, eu não falo de colunas, slogan, CNPJ, não falo nada disso, placa. Fazemos parte de um ministério sério, lógico que fazemos, mas eu não estou falando, quando eu falo o termo igreja, não estou falando isso. Eu estou falando da capacidade de ajudar a levantar aquele que se encontra caído. Tem pessoas que passam, irmãos, tem pessoas que passam por uma pessoa caída, ao invés de estender as mãos a esta pessoa, ela coloca o pé para cair, tampa pedras para machucar mais ainda, ou se possível, cava mais ainda o buraco para que a água eleve essa pessoa, mate afogado. Não precisamos de pessoas dessa forma, queremos pessoas que tenham atitudes, a habilidade de mudar a nossa igreja. Tem pessoas, irmãos, que dizem o seguinte, pastor, qual o objetivo? Nós temos, irmãos, a seguinte tese, usamos a seguinte palavra: Deus que dá, como lemos, é Ele que dá a sabedoria. Não tem ninguém melhor. Para com isso. Não somos melhores do que ninguém, em nada. Somos apenas diferentes. Somos apenas diferentes. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Tem pessoas que simplesmente não querem entender. Você conversar com um homem, com uma mulher que não quer entender, é difícil, irmãos. É muito difícil.
Difícil porque a pessoa já tem ela já fez um pré-julgamento, ela já tem uma concepção do que ela vai falar e vai fazer, independente do que eu falo, ou que eu irei falar, ou que o pastor irá falar para ele ou para ela. Ela já tem a resposta. É como num determinado julgamento, está ali um determinado homem, o presidente de uma CPI, o vice-presidente e o relator de uma determinada CPI. Não importa o que o depoente irá falar, ele já tem a sua pré-concepção. Ele já tem já fez o pré-julgamento. Se o depoente agradar o que o relator, o presidente ou vice-presidente irá fazer, irá falar, está tudo bem. Ele vale. Mas se não, já tem uma pré-concepção. Não basta você ter, filho, a habilidade. Pastor, eu tenho habilidade, eu faço isso e aquilo. Se você não quer fazer, o maior prejudicado é a obra de Deus. A maior prejudicada é a igreja do Senhor. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Diferença entre sabedoria e conhecimento. Quem sabe? Os irmãos que são jovens, que são bem estudiosos. Diferença entre sabedoria, ou seja, entre conhecimento e sabedoria. De uma forma bem clara para que vocês entendam. Conhecimento é eu saber que o tomate é uma fruta. Você sabia disso? Sim ou não, irmão? Sim, o tomate é uma fruta. A sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta, que vai estragar. Tem pessoas que têm conhecimento na igreja, mas na prática agem totalmente diferente ao crescimento. Precisamos, irmãos, de homens e mulheres que coloquem na prática aquilo que adquiriram durante anos. A sabedoria, ela é aprendida, na prática, vamos dizer assim, livros, palavra, experiência pode também ser relacionada à sabedoria. Mas se você não praticar, não querer fazer, filho, não adianta de nada. Amém? Versículo 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos santos, então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Entenderás o que é justo e farás o que é certo, a verdade no tempo certo. Simplesmente não basta você saber que é certo, não basta você saber que é certo ou que é errado. Eu preciso na prática demonstrar que é isso. Pastor, está meio confuso essa mensagem. Não, filho. Versículo 9. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. A intimidade e o conhecimento espiritual com Deus é adquirido através da Bíblia Sagrada. Tendo a oração como base disso tudo. Se você não ora bastante. Se você tem o desejo de orar, buscar inúmeras vezes a Deus, fica 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas de oração. Mas se você despreza a palavra de Deus, eu digo com toda certeza, à luz da Bíblia Sagrada, se você despreza o conhecimento da palavra de Deus, de nada valeu aquela oração. Inúmeras vezes nós dizemos o quê? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, como muitos dizem. Não, a Bíblia só contém. Não, ela não só contém, como ela é.
A Bíblia é a palavra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática, sim ou não? Se eu tento sair regras, livro de regras, fé e prática, eu corro o risco de pecar contra a palavra. Por isso que exige dogmas, doutrinas, regulamentos, normas, diretrizes. Eu não sei qual foi a palavra que você entendeu melhor, mas é para isso que existe, para que haja uma diferença. Malaquias capítulo 3, versículo 18: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se não houver uma diferença, se eu for o meu bel prazer, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, se eu for o meu bel prazer, eu corro o risco de pecar contra a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem a palavra não adianta dizer: pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, estou na unção do Espírito, mas sem a palavra, sem a palavra de Deus, não adianta. Intimidade e crescimento espirituais, dois termos nesta passagem são especialmente significativos: caminhos e reconhecer. A palavra caminho no hebraico derek significa uma estrada, um curso ou um modo de agir. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Lembra o que significa? Uma estrada, um curso, um modo de agir. Se eu saio da palavra, eu vou ao meu bel prazer, eu vou da forma que eu quero. É como o ditado popular diz: é Maria vai com as outras. Desculpas, Maria, mas é Maria vai com as outras. Não é isso? Não é assim que funciona, filho. Estamos numa igreja que existe um regulamento, existem normas, diretrizes, dogmas, e à luz da Bíblia precisamos entender que caminho significa curso, modo de agir, uma estrada onde você vai chegar. Ela sugere oportunidades específicas que uma pessoa pode encontrar repetidas vezes. A oportunidade que nos aparece mais frequentemente é a experiência de cada novo dia. Cada dia que passamos, adquirimos conhecimento, adquirimos experiência, mas isso não nos torna melhor do que ninguém. O fato de você ter uma experiência, ter o conhecimento, e muitas vezes ter alguém mais jovem que você, à luz da Bíblia Sagrada, que tenta passar o conhecimento, não significa dizer que você é superior a ele. Quando a pessoa humilde, ele não vai agir como o obreiro. Há 3 anos atrás, o obreiro chegou para mim e disse assim: pastor, eu já estou há 32 anos neste ministério, estou há 32 anos na igreja, pastor, eu não preciso de conhecimento à luz da Bíblia, fora da Bíblia. Mas, meu irmão, deixa eu tentar te explicar uma coisa. Nós tentamos ensinar exatamente isso, à luz da Bíblia. Tem irmãos que dizem que é pecado estudar a Bíblia. Pecado! O outro diz que teve uma revelação que a irmã foi no inferno e viu lá que quem fazia aquilo ia para o inferno. Peraí, quem estuda a Bíblia, o maior interessado que você não estude a palavra, que você não adquira conhecimento da palavra, é Satanás. Irmão, lembra que não passa só de ter conhecimento. Lembra, saber fazer e querer fazer. Lembra, conhecimento, habilidade
e atitude. Não basta ao mesmo tempo ter conhecimento, sendo que a atitude não condiz com o que está na palavra. E da mesma forma, não basta eu simplesmente dizer que Deus me usa, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, sendo que a Bíblia me diz o contrário. Amém, Jesus? A oportunidade que nos aparece mais frequentemente é a experiência de cada novo dia. É como se esta passagem sugerisse que Deus, que em todos os nossos dias devêssemos reconhecer a Deus e agirmos assim, Ele dirigiria os nossos caminhos. Quando nós entendemos que não somos nada, não somos superiores, não somos melhores do que ninguém, Ele que dirige os nossos caminhos. Se eu tentar me colocar acima de quem quer que seja, Deus me abate. Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. A pessoa que se coloca acima da palavra de Deus, acima da palavra do Senhor, está equivocado, equivocada completamente. De igual importância, o termo reconhecer em hebraico, yada, em outros lugares, yada é traduzido por saber, com o significado de conhecer através da observação, investigação, reflexão, ou originalmente experiência. Se você tem conhecimento, quanto mais conhecimento você tiver, vai acrescentar na sua vida. Tinha obreiros, para que você tenha uma ideia, primeira turma de 2019, no curso de formação de obreiros, tanto eu como o nosso pastor Tiago, tivemos que dar aula para pastores de sucursais, pastores setoriais, presbíteros, diáconos, evangelistas e obreiros. E alguns desses, dava para ver claramente que a pergunta que os mesmos faziam na aula não era perguntas de dúvida, que tinham dúvida à luz da Bíblia. Era como uma espécie de charada. Tentava colocar o aluno contra o professor. E assim por diante. Por quê? Por terem conhecimento, alguns adquiriram conhecimento, tinham conhecimento à luz da Bíblia Sagrada e queriam fazer o quê? Uma espécie de teste com os professores. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Fique imaginando, pastor Carlos, a situação em que nós nos encontramos. Quando nós fomos fazer o curso de formação de obreiros em 2018, nós já tínhamos conhecimento. Mas quanto mais conhecimento à luz da Bíblia Sagrada eu tiver, é melhor. Lembre, o saber fazer e o querer fazer. Preciso me esvaziar, descer, querer aprender mais e mais a palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas o nível mais elevado da iada está em contato íntimo direto. Refere-se assim à intimidade de toda uma vida, como num casamento, aplicado a um contexto espiritual. Sugere uma intimidade com Deus, através da oração que concebe e faz nascer bênçãos e vitórias. De nosso texto de Provérbios, podemos concluir que se mantermos a iada, contato direto, íntimo com Deus, em todos os nossos dias, Deus promete dirigir os nossos caminhos, esforços frutíferos e fortificantes, desde que eu queira estar íntimo com Deus, colocar-me abaixo, sempre me esvaziar, entender que eu sou dependente do Senhor, não somos nada. Quando você combate no peito, pastor, o que importa é isso. Não, filho, não é assim que funciona. Exegese significa, vem do prefixo ex, que significa tirar do texto o que está no texto, ou seja, é de dentro para fora. Quando o pregador, ele vem para o altar com as suas ideias, com as suas convicções, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, ele corre o risco de colocar lá o que não está lá, filho.
É isso que eu estou tentando explicar para você, pregador, pregadora, homem de Deus, mulher de Deus. Quer conhecimento, mas esvazie-se de si. Vai para a Bíblia, esvazie de si mesmo. Venha para a Bíblia Sagrada. Deixa Deus falar contigo. Tenha intimidade com Deus. Intimidade com Deus, que não é simplesmente ter conhecimento, a habilidade, não é mais do que isso. Tenha atitude. Precisamos de homens e mulheres que tenham atitudes na igreja. Tenham atitudes diante de Deus. Atitudes diante do povo. O povo não está sofrendo. Vamos fazer o apelo hoje. Nós vamos fazer o apelo hoje para quem, meu Deus do céu? Vamos pregar no congresso. Vamos fazer ali o apelo. Vamos chamar quem para aceitar Jesus? Pastor, a igreja está super lotada. A igreja está super abarrotada. Chegamos numa igreja, irmãos, tinha 70. Sabe o que é isso? 70 membros. Chegamos numa igreja com 70 membros, pastor. Com uma notificação para lacrar aquela igreja. Tinham atitudes, tinham conhecimento, mas a atitude não condizia com o regulamento, dogmas, normas e diretrizes da nossa igreja. Dependendo da sua atitude, já falamos isso aqui, você destrói uma vida, você destrói um casamento, destrói uma família. Então cuidado com as suas atitudes. Perguntaram para mim, pastor, por que meu irmão sempre grava que não vai falar no altar? Sabe por quê, irmãos? Além de ter as pessoas que estarão ouvindo aqui, mais pessoas serão alcançadas. E quando alguém vier cobrar você, você vai dizer, ó, tá lá. Tem cerca de 400 vídeos, por exemplo, lá no nosso canal do YouTube. Mais de 400 vídeos. Todos os cultos de quinta-feira, tá lá. Então, antes de você dizer, seu pastor fez isso, o pastor fez aquilo, vai lá ver se realmente fez isso. Quem está entendendo? Que não basta você ir, porque você ouviu falar. Esse é o perigo. A sua atitude ser direcionada porque você ouviu falar, você não estava lá. Você ouviu falar de alguém. Você ouviu falar do que aconteceu. Saber fazer e querer fazer. Meu irmão, toma uma atitude diante de Deus. Comporte-se como um homem de Deus. Comporte-se, minha irmã, como uma mulher de Deus. Esvazie-se. Lembra? Ei, olha para o altar. Não somos nada. Irmãos, o que é a nossa vida? O vapor que aparece por um tempo, depois desaparece. Quando o homem começa a dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, não somos nada, filho. Esvazie de si mesmo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz a Deus. Em nosso nome.